Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas palestras da Jornada Internacional Acadêmica dos cursos de Direito e Psicologia do Grupo Uniftec, realizado em parceria entre o Grupo Uniftec e a Universidade Pedagógica de El Salvador. E hoje nós temos a professora Graciele Dalla Libera, nossa docente na Unidade de Caxias do Sul, que conduz desde a primeira turma as disciplinas de Família e Sucessões. Além disso, a professora Graciele é uma das mais disputadas orientadoras, talvez nem ela saiba disso, nosso curso de graduação em Direito aqui na unidade. Conduz também atividades práticas realizadas no curso ao longo, né, da formação, parte de civil e parte de família. Prof. Grace, seja muito bem-vinda. Quero agradecer teu pronto aceite a este convite e porque tu sempre estás disponível aí nos nossos bons projetos. Certo, muito obrigada, Fer, pelas palavras. Me sinto muito honrada de participar, né, da Semana Acadêmica, ainda mais em parceria com outra universidade, dessa primeira jornada que o curso está realizando. E fico muito feliz, né? Muito feliz e espero que a fala contribua para os estudos e eventuais CCC, né, de alunos, e que seja um tema assim bastante que já é bastante debatido, né, e que traga esclarecimentos sobre o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Bom, e conta para nós então o que que tu preparaste para hoje. A ideia, então, hoje é trazer um tema bem atual, que é o sharing, que dentro, né, do escopo do direito de família, ele é um termo que já vem sendo falado, especialmente nos Estados Unidos, né, que basicamente é a junção de duas palavras, que é o share, de compartilhar, né, do inglês, e parent, que decorre de parentalidade. Então, ele se traduz como a superexposição que os pais, no exercício ali, né, do poder familiar, do poder parental, da sua autoridade, eles expõem os filhos, menores, crianças e adolescentes, né, na internet. E os efeitos que isso tem, a longo prazo, a curto e longo prazo, no âmbito familiar e nesses menores. Esse é o tema assim escolhido, então eu pretendo trabalhar um pouquinho o conceito, né, como que o Código Civil trata isso, tanto o Código Civil quanto o ECA, e a problemática que advém disso tudo. Muito bem. Então, sem mais delongas, vou te passar a palavra porque o tema é interessantíssimo e também quero aproveitar aqui nos bastidores para te ouvir. Obrigada, prof, e te dou o palco completo. Tá, muito obrigada. Eu vou então compartilhar aqui, eu preparei alguns slides, né, para ser mais dinâmica aqui a apresentação. Só, tu tá vendo aqui, Fer? Sim, estou. Estou vendo, mas eu não sei se eu estou vendo. Isso, agora sim. Agora tá Agora ok. sim. Então, tá bom. Bom, eu preparei então um material, até depois se a Fer quiser compartilhar, assim, é um texto bem, um esboço, né, que depois até pretendo talvez publicar ele sobre esse tema, né? Então, ele vai ser objeto aqui da jornada acadêmica de Direito, né? Direito e Psicologia do Uniftec e da Universidade UPED, né, lá de El Salvador. E dentro aqui do que eu me proponho, né, falar hoje, eu tenho quatro principais assuntos e que eu pretendo abordar, né? Que é conceituar o que é o sharing, analisar o poder familiar, né? Como que o poder familiar ele atua aqui na divulgação de registros e dados visuais dos filhos e menores, e como que o Código Civil também traz, né, a conceituação do que é poder familiar no Brasil. Examinar aqui também os direitos de personalidade, direitos fundamentais da infância e do adolescente, dessas crianças e adolescentes envolvidos, especialmente o que que o ECA traz sobre o tema, né? Averiguar aqui os efeitos, assim, bem de forma breve, né? Porque também o tempo ele não me autoriza a me aprofundar mais nisso, mas os efeitos aqui da superexposição desse cotidiano e até de conflitos intrafamiliares. E aqui o trabalho ele se torna mais interdisciplinar, o que é muito interessante, porque daí a gente consegue juntar tanto o direito com a psicologia, né? Então, eu particularmente adoro esse tipo de trabalho, então foi bem legal escrever e pesquisar sobre isso. Ao final, nas considerações ali, finais da fala, né, refletir um pouco sobre essa liberdade de expressão que os pais têm, né,
e autoridade parental que eles detêm, em contrapartida com a violação, eventual violação dos direitos de imagem e de exposição desses menores na internet, né? Bom, então esse sim é o escopo principal aqui da minha fala que eu pretendo trazer e também frisar novamente que esse é um tema de extrema relevância e ele é um tema relativamente novo, né? Porque a gente tem a internet, ela vem dominando nos últimos anos a tecnologia e especialmente as redes sociais. E é uma geração, né? Essa nova geração é totalmente nova. A gente ainda não sabe os efeitos que isso vai ter. A gente consegue ver dentro de um curto período hoje o que isso vem gerando, mas ainda não se tem uma visão ampla, né, do que tudo isso vai poder refletir no futuro. Então, aqui eu fiz uma breve pesquisa, né, hipotético-dedutiva, e partindo de hipóteses e dados, né? Então, lá no final da minha fala, eu vou trazer quatro ou cinco casos reais a partir de pesquisas acadêmicas que já foram feitas sobre o tema, tá? Então, basicamente, é esse, tá, o tema. E já vou partir, então, para a conceituação aqui do que é o sharing, né? Então, eu falei no início que o sharing, o tema, ele advém de duas palavras do inglês, que é share, compartilhar, e parent, que é parentalidade. Então, se juntou essas duas palavras para ter o sharing, né? É um tema que é um termo, né? Que ele foi cunhado nos Estados Unidos, especialmente porque os Estados Unidos é um país notoriamente conhecido pela superexposição, isso historicamente, né? A gente tem os principais, os maiores reality shows, eles surgiram, né, o formato lá nos Estados Unidos. E antes a gente tinha isso muito na televisão. Hoje, a internet, ela não tem ela é, você tem um celular com acesso à internet, você pode postar em tese, né, o que você quiser. Claro que isso tem limitações. E aí, com isso, né, advém o sharing, que é esse nicho muito específico que a gente tem hoje na internet, em que pais, né, genitores, eles fazem uma super exposição das suas famílias, né? Então, a gente tem vários nichos de produção de conteúdo. E aqui, agora falando especialmente de direito de família, o sharing ele vai se inserir nesse nicho, que é vlogs, TikToks, vídeos em que pais, eles mostram o cotidiano da família. E nesse cotidiano, muitas vezes o foco acaba sendo nos filhos. E isso, então, gera todo esse debate de estão os direitos, né, desses menores que ainda não podem optar ou decidir sobre a vida deles, porque eles ainda são incapazes, né, perante a lei, como que isso afeta eles? E se o direito ele tem como intervir aqui? Bom, então aqui, né, falando um pouquinho trazendo aqui o conceito então do sharing, já determinado ali, falar um pouquinho do poder familiar, né? O poder familiar, no contexto do Código Civil e da legislação, ele se insere, ele está previsto, né, nos artigos 1634 ao 1638 do Código Civil, e ele basicamente, qual que é o conceito de poder familiar? Ele se compõe, né, como esses deveres e obrigações que os genitores têm em relação aos seus filhos, enquanto menores, enquanto sob sua autoridade, inclusive, né, decidindo ah, sobre pilares, né, e decisões básicas da vida ali dos menores. Só que esse poder, em que pese ele, né, ele seja atribuído aos genitores, ele tem limitações. Quando essas limitações ocorrem? Quando se está diante, né, de algum abuso desse poder, seja pela abandono, por exemplo, ou maus tratos, enfim, temos algumas possibilidades, né, previstas no Código Civil, em que o poder atuante do poder familiar, né, ele pode sofrer uma intervenção pelo Estado, né? Pelo poder público. Dito isso, também a gente tem que citar que o poder familiar está previsto tanto na Constituição, no 227 da Constituição, e também temos, né, disposições lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, balizado com tudo isso, né, o poder familiar ele precisa
ser norteado, né, as decisões dos genitores, elas devem ser norteadas sempre pelo melhor interesse da criança e do adolescente. Isso é extremamente importante, porque é relevante falar isso, né? Porque é por conta disso, né, que está previsto lá no ECA, no artigo 4º, está previsto na Constituição, né, que as decisões, tanto dos genitores quanto do próprio judiciário, por exemplo, do poder público, elas sempre têm que visar o melhor interesse do menor. E às vezes esse melhor interesse do menor, ele não reflete necessariamente os interesses dos genitores, que aí é a problemática que surge com o sharing, né? Que é essa superexposição que às vezes os menores eles não necessariamente vão querer no futuro, né? Principalmente quando forem adolescentes. Porque uma coisa que tem que se falar da internet é que uma vez online, uma vez estando isso na rede, nunca mais sai, né? Sempre vai estar ali. Você postou uma imagem, você tweetou alguma coisa, você fez um vídeo para o TikTok, postou alguma coisa no YouTube, e isso vai estar na rede para sempre. E com isso, né, é muito notório o que a gente tem chamado cancelamento, né? E às vezes os menores, eles podem vir a sofrer um cancelamento, que é uma horda de pessoas destilando hate, comentários negativos, nessa criança, nesse adolescente que por vezes nem entende o que que aconteceu. E a gente tem casos, né? Depois eu vou trazer o caso do canal do YouTube Bel para Meninas, em que aconteceu justamente isso, né? Ela era uma adolescente e acabou sofrendo hate por conta dos vídeos ali que a mãe dela publicava no canal que ela tinha no YouTube. E também, né, falando de legislação propriamente aqui nesse primeiro momento da parte conceitual, também é importante citar a Lei de Proteção de Dados, né? Que ela traz a LGPD lá no artigo 14, que exige consentimento específico dos responsáveis, né, para divulgar essas imagens com sempre, né, visando segurança ali, né, e a proteção do menor. Bom, acho que a primeira parte aqui já está bem conceituada, então a gente já sabe de onde partir aqui da minha fala, né? Dito isso, então, o que que a gente tem aqui que me parece que são duas ou três vertentes muito importantes quando a gente fala de sharing, né? A primeira delas é o embate entre os princípios da autoridade parental, né, deles poderem exercer ali o poder familiar, claro, com limitações, e de outro lado, os direitos de personalidade do menor e a sua privacidade, né, que está sendo ali exposta, às vezes sem necessariamente o consentimento e entendimento dele. Além disso, a gente tem outra grande problemática, que acho que talvez eu deveria só um trabalho só sobre isso, que é o sharing, né? Ele tem também um intuito que é a geração de lucro, né? Os genitores que fazem isso, que divulgam esse tipo de material online, eles às vezes têm contratos de publicidade, eles monetizam em cima disso, né? E muito se discute, monetizam em cima dos filhos desses menores, como é que fica essa questão? Até que ponto, né, você pode colocar a exposição do seu filho como moeda, né? Então, esse é um problema, assim, que citando, né, que um caso bem famoso no Brasil foi da atriz Larissa Manoela, em que ela estava ali sendo, né, administradas pelos pais, eles eram os agentes dela, né, faziam todos os contratos publicitários, mas ela não tinha acesso ao que estava acontecendo. E quando ela se tornou, então, capaz, né, completou ali 18 anos, ela veio descobrir que, na verdade, ela tinha sofrido muitos prejuízos de cunho financeiro. Então, a gente tem todo também esse outro lado da moeda que é importante trazer, e que nos Estados Unidos existem, né, alguns casos bem famosos, por exemplo, da Ruby Frank, que tinha um canal no YouTube em que ela compartilhava todo o cotidiano da família e ela foi condenada por abuso infantil. Ela literalmente abusava dos filhos dela por conta, né, visando ali gerar especialmente lucro, monetizar sobre aquele conteúdo produzido. E outra questão também, né, que o sharing ele traz é os efeitos a longo prazo e eventual cyberbullying que essas crianças podem sofrer. A internet, às vezes, ela pode ser, da mesma forma que ela te traz muita coisa legal, né, te traz muito conhecimento, te traz troca, te faz conhecer pessoas.
ela é um lugar, às vezes, hostil, né? E negativo, e que tem muitos comentários depreciativos, né? E isso gera, especialmente numa criança, num adolescente que não tem ainda a persona dele formada, a compreensão de mundo, né? Quando a gente é adolescente, a gente os nossos sentimentos, especialmente adolescente, eles são muito intensos, a gente não compreende as coisas. Então, imagina, né, você tá com a sua vida exposta desde criança, sem você ter escolhido aquilo, e aí, quando você tá na escola, com seus colegas, sofreram comentários extremamente negativos e cyberbullying, cancelamento. Isso tem efeitos, negativos na formação enquanto ser humano dessa criança, desse adolescente. Então, isso é importante também falar. E o último ponto que eu acho que é importante trazer, que eu me deparei, né, durante a minha pesquisa, com alguns trabalhos, né, que já estão, alguns objetos de pesquisa de outros estudiosos da área que trouxeram sobre a eventual utilização desses conteúdos em pornografia infantil, por exemplo, né? Vou dar um exemplo bem simples assim. Quando eu estava fazendo a pesquisa aqui para minha fala, eu me deparei com um trabalho acadêmico em que está sendo feita toda um- uma busca, né, dentro de perfis de TikTok, de mães que compartilham a vida dos seus filhos, né? E aí falando aqui de crianças, desde crianças e adolescentes. E dentro do TikTok você tem uma ferramenta que é os salvos, em que você pode salvar um vídeo para vê-lo depois ou para ver novamente. E aí, dentro dessas pesquisas, depois tem a referência, né? Depois se você quiser compartilhar o trabalho, esses vídeos em que se tem, né, crianças e adolescentes ou sêminos, né, ou tá só com uma regatinha, ou na piscina, que tem exposição do corpo da criança ali, eles são salvos, assim, com números absurdos, absurdos. E aí o que, né, se tem é uma preocupação de que, na verdade, esse conteúdo, ele pode estar sendo utilizado por predadores, né, que às vezes buscam, até eles utilizam esses materiais para fins ilícitos. Então, esse dentro de todos os problemas, né, que o sharing causa, esse me parece ser também um dos mais graves, porque ele tem reflexos além da questão familiar, né? Ele sai desse escopo. Então, essas eventuais possíveis atividades criminosas, que parece que às vezes os pais, de forma inofensiva, né? Nenhum pai vai querer submeter seu filho a esse tipo de atividade, né? E que um predador esteja ali vendo os vídeos dele. Mas o compartilhamento, né, de forma inofensiva dos pais, ele pode gerar esse comportamento criminoso de outras pessoas. E também aqui, né, eu acho que é bem importante pontuar que, na ampla maioria das vezes, o sharing, né, os pais não fazem de uma forma pensando que vai prejudicar os seus filhos, né? Eles fazem partindo de um lugar bom, de um lugar que eles têm uma família que é feliz e querem mostrar pro mundo o cotidiano deles. Não é algo que parte, não são movidos por intenções negativas. Muito pelo contrário. Só que todos os nossos atos, eles têm consequências, as consequências das quais a gente não consegue dimensionar e controlar. E o sharing é um excelente exemplo disso. Bom, aí também, né, eu acho que eu trouxe um outro dado aqui que eu acho que é bem importante. Foi feita uma pesquisa pela, pela Associação Britânica de Mídia e Entretenimento, em que foi verificado, né, que 31% de adolescentes e crianças e 24% de adolescentes do sexo masculino, especificamente, eles já foram tratados de forma ofensiva na internet, né? Então, isso reflete também a questão toda ali do cyberbullying. E também um outro dado que eu achei bem interessante é a questão da pegada digital, que hoje
maioria, né, se não me engano, beira quase a 70% dentro dessa pesquisa, né, gente, dentro de um contexto específico, na Grã-Bretanha, mas para a gente ter uma dimensão, né, que cerca de 70% das crianças, né, nascidas, elas já têm a pegada digital, né? Elas já têm um histórico digital. O que que isso significa? Criança nasceu, os genitores postaram, né, o nascimento ali da criança, então ela já tá na rede, né? Sem às vezes ter. E muitas vezes, alguns casos, a gente tem situações em que a criança nem nasceu e ela já tem a pegada digital. Né, virtual aqui. Um exemplo famoso é, por exemplo, a filha da VTube, né, que é o mais BBB, que ela engravidou e antes dela nascer, ela já tinha um perfil no Instagram com quase 1 milhão de seguidores, antes do nascimento. Então, pensem, né, a nível de monetização, o que que isso reflete, gente? Antes da criança nascer, ela já tinha esse perfil com mais de 1 milhão com quase 1 milhão de seguidores. Hoje ela, se não me engano, ela conta com quase 5 milhões, tá? Uma criança que tem quase 2 anos. Bom, dito isso, então aqui, né, seguindo no que a gente pode falar sobre o sharing, né? O que a gente percebe é que não é errado, né, produzir esse tipo de conteúdo, não se quer fazer um julgamento moral aqui das coisas, mas sim a necessidade, talvez, de uma regulação específica para isso, né? O Código Civil brasileiro, ele é de 2002, então ele é bem antigo, em que pese a gente tenha, a gente já está com o projeto, né, de alteração, a vida, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: a vida ela acontece, né? As coisas vão acontecendo, os fenômenos vão acontecendo. O direito ele tem que correr atrás e tentar regulamentar isso. Só que às vezes a gente tem uma legislação, uma norma específica, e quando sai, né? A gente efetivamente tem essa lei, a vida já aconteceu e já não é mais aquela realidade. E aí uma lei que às vezes parecia ser algo, né? Que se buscava ali dar algo atual, não é mais, né? Se torna algo já ultrapassado, porque a vida aconteceu e hoje, especialmente com a era digital e o mundo que a gente vê, que se tem, né? Tudo é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido e o direito anda devagar, porque a gente tem todo um processo, né, para tu ter uma legislação. Então, as coisas acontecem, o fato acontece, aí o direito vai se preocupar em regulamentar aquilo. E a partir, né, aqui do que foi pesquisado, né, do que a gente tem, é necessária essa regulamentação do sharing, né, dessa atuação e eventual ali, limitação do próprio exercício do poder familiar, e aí trazer talvez um recorte específico para isso, o que hoje a gente não tem especificamente, né? E muitas vezes acontece, né, por não ter, porque como assim, você só consegue buscar algo juridicamente, perante o judiciário, se tu tem previsão daquilo, né? Se tu não tem, como que tu vai se socorrer? Só que as coisas sim, elas estão acontecendo, só que você não tem lei para aquilo, você não tem amparo legal para buscar aquilo. Então, a discussão aqui, ela é muito importante e ela tem que ser trazida cada vez mais e falado cada vez mais. E aí, frisando, né, e acho que a importância aqui é porque a gente está tratando de menores, né, que não conseguem falar por eles mesmos, que falam através dos seus pais e podem estar ali vindo a sofrer abusos, né, ou eventuais sendo prejudicados por conta desses. Outra coisa também que é importante aqui frisar, que é um reflexo do que o sharing pode causar, se tem casos em que, por exemplo, você compartilha algo e a sua localização, ela está junto com o seu compartilhamento. E não só a localização, né? Por exemplo, eu estou falando aqui da minha casa. Vocês estão vendo a minha casa, né? E hoje, gente, a gente consegue, é muito fácil, às vezes, localizar onde uma pessoa mora, localizar onde ela se encontra naquele momento. E isso também para, por exemplo, predadores, né, criminosos, você compartilhar e facilitar a localização de onde esse menor se encontra
é outro problema que surge também com o sharing, né? Porque você coloca em risco a segurança física. A gente pensa em digital, né? E muitas vezes só fica aquela coisa de, o cyberbullying, a questão virtual, comentários negativos, que é longe, né? Se distancia do nosso corpo físico. Mas não, a gente tem também essa questão de compartilhamento, às vezes, de localização, que coloca em xeque, né? Em perigo ah, a própria proteção física daquela criança. Deixa eu ver quantos minutos já foram. Bom, acho que eu já vou me encaminhando aqui, né, mais para finalização da fala. E eu trouxe então alguns exemplos que eu já mencionei ao longo da minha fala, mas que são exemplos reais do que a gente tem de sharing no Brasil, né? Um exemplo bem famoso é a filha da influencer Virgínia Fonseca, né? Que é na verdade, ela tem duas filhas, mas tem uma delas que é mais famosa, assim, bem entre aspas, né, gente? Porque é complicado falar isso, mas que tem mais seguidores do que a outra, que é a Maria Alice, né? E pela minha busca aqui, ela também já conta com mais de 5 ou 6 milhões de seguidores atualmente no perfil. E ela tem 3 ou 4 anos, tá? Então ela é bem pequena. Logo, todas as decisões do que é postado na rede social dela, né, o cotidiano dela, quem toma são os genitores. E recentemente, até inclusive a própria Virgínia, ela deu uma entrevista em que ela mencionou que agora quem escolhe é e ela escolhe que ela quer expor os filhos, né? E quando os filhos decidirem, né, quando eles tiverem capacidade para isso, eles que decidam se eles querem ou não estar nesse meio virtual, nessa superexposição. Assim, estritamente pela lei, ela poderia fazer isso, né? O problema é que, será que eles, quando eles tiverem capacidade para escolher, eles não vão retroagir, já vai estar na rede, né? Então, tem que se pensar se se todo esse poder, né, ali que está sendo exercido, ele não está causando esse prejuízo, que vai causar esse prejuízo, né, para essa filha. E também aqui, os altos índices aqui, né, de engajamento do perfil dela geram lucro, geram monetização. E aí, problema, né? Será que essa exposição é em benefício de quem, né? E aí a gente tem o embate novamente, né, da liberdade ali, de expressão dos pais, da autoridade parental, com o melhor interesse do menor. Será que esse melhor interesse está sendo, né, protegido? Aí fica a discussão ali pro futuro. Outro caso também que eu comentei já antes foi o canal Bel para Meninas, que era era, né, a menor se chamava Isabel Pérez Madalena. Hoje ela já é maior de idade e até fui dar uma pesquisada nas redes sociais dela para ver como que ela, hoje, maior, ela já tem 18 anos, como ela vê o que aconteceu no passado. E ela até tem alguns vídeos, se não me engano, no TikTok, no YouTube, em que ela fala que em 2020, ela sofreu uma onda de hate por conta de alguns dos vídeos que a mãe dela publicava de challenges que ela fazia naquele canal. Ou seja, se você fizer isso, se não me engano, até era um que a mãe colocava a cabeça dela num balde, a menina vomitava. E aí, naquela época, eu me recordo desse caso, porque foi durante a pandemia. O Ministério Público teve que intervir, né? E, inclusive, foi aberto ali todo um procedimento de averiguação do bem-estar da menor. E hoje ela fala que naquela época nossa, ela sofreu muito, e especialmente muito hate, né? Ela entrava nas redes sociais e via todos aqueles comentários negativos, e até hoje ela faz acompanhamento, e provavelmente vai fazer acompanhamento psicológico por muito tempo por conta dessa situação. Outro exemplo também aqui, daí talvez um pouco menos, que gerou menos polêmica, mas foi de uma menina chamada Alice Seco, que ela tinha 3 ou 4 anos e ela soletrava palavras. E ela ficou tão famosa por isso que ela acabou fazendo um comercial com o Itaú, com a Fernanda Montenegro. Então, pensando a nível de monetização e de exposição, isso gera muito, né? Então, parece algo bobo, mas os pais compartilhando o vídeo dela na internet soletrando geraram algo monetariamente viável, né? E que foi benéfico tanto para, né, para os pais ali como para a menor.
Esse é um caso, assim, que não gerou tanta polêmica, mas que é importante aqui comentar. Só trazendo o caso da VTube, mas como eu já falei, eu não vou me repetir, né? Em que o filho, né, a filha dela já tinha um perfil antes de nascer. Então, antes de tu ter uma certidão, de tu ter personalidade jurídica, tu já tem um perfil no Instagram que tá monetizando. Isso é meio, soa meio estranho, né? Especialmente para. É toda algo, algo totalmente novo que o direito, assim, ele não consegue nem conceber. Nós mesmos, enquanto sociedade, ainda não conseguimos conceber isso. Então, é toda uma problemática aqui que é interessante, mas que tem que se dar a devida, né, atenção e importância sobre o tema, né? Então, né, seguindo aqui, encerrando a minha fala, eu só então queria trazer toda bem assim por cima, né? Eu entendo que tem recortes aqui do que eu trouxe que dariam trabalhos específicos, né? Pesquisa só sobre com esse recorte. Mas acho que o importante é trazer luz a essa problemática, trazer esse novo conceito que pode parecer algo inofensivo que os genitores praticam, né? Fazem, mas que tem reflexos muito profundos nos menores. E sempre, né, lembrando que os menores, eles precisam, em todas as decisões, estar protegidos ali, né? Todas as decisões relacionadas a eles, né, serem norteadas ali pelo princípio do melhor interesse deles, dos menores, né? E não dos genitores, não de rede social, mas deles. E como isso vai refletir ali no futuro. Então, encerro aqui a minha fala, né, brevemente. Espero que tenha contribuído ali de alguma forma e gere debates. E muito obrigada pela atenção. Eu passo a palavra de volta para a Fer. Grace, muito bacana. Enquanto eu te ouvia, bom, tu deves ter visto que eu fiquei falando aqui, né? Ainda bem que meu microfone estava mutado, porque senão eu não teria deixado tu dar a tua palestra, por tantos insights que acabou gerando aí tua fala. Primeira coisa que me veio à mente, e aí tu mesma já falaste no início da exposição, é a conexão direta com o cyberbullying. E na unidade de Porto Alegre, inclusive, a gente vai ter uma palestra sobre isso, né, sobre o cyberbullying, a segurança. E aí, a LGPD que tu falaste, ela acaba nem sendo concebida para isso. Porque quando a gente analisa as redes sociais dos hospitais, não sei se tu chegaste a ver algo nesse sentido já, os hospitais, eles têm, ou nas suas redes sociais, outros inclusive no próprio site, uma ferramenta de publicação dos nascimentos. E aí coloca foto, claro, que com consentimento, mas conectando ao que tu acabaste de falar, né? Com Uhum. consentimento do pai e da mãe, a foto da criança, o nome da criança e quem são os genitores. Veja que é Nossa. ainda mais profundo. Aqui em Caxias nós temos um, inclusive, que faz isso frequentemente. Outra situação também, falando aí dessa superexposição, é muito comum, e aí não só em Caxias, mas já visualizei em vários lugares, que UTIs neonatais façam as divulgações em datas específicas ou por campanhas, olhando do ponto de vista jurídico de hoje, sem nenhuma limitação. Mas indo de encontro com a tua fala, né? E aí, claro que não os bebês recém-nascidos, mas também outra outra pesquisa aí que me vem à mente te ouvindo e conectando com as que eu faço aqui, a manipulação através de simples ferramentas de inteligência artificial desse conteúdo Ah, sim. que já vem pré-pronto para ser utilizado, né, de forma indevida, inadequada e porque Aham, sim. Inclusive, nessa pesquisa que foi feita na Grã-Bretanha, na Inglaterra, né? Eles até comentam algo esses vídeos eles acabam utilizando a inteligência artificial para fins ilícitos, né? Mais 18, vamos colocar assim para ficar mais claro. E com né, os corpos dessas crianças. Então tem tudo o direito da inclusive ao movimento.
não consegue alcançar, é algo muito, me parece distante, porque tudo está acontecendo muito rápido. A gente teve já rede social, e aí já tem inteligência artificial, e a gente está com o código de 2002, sabe? É muito, tudo muito rápido que acontece. Então, sim, gera muita preocupação, né? Até na reforma que está em debate, existe, né, vai ter um livro dentro do Código Civil que vai tratar sobre o direito digital. Daí, de novo, mais um assunto que viria para uma outra palestra, mas que não me parece que dá conta na mesma proporcionalidade do hoje. Indo de É encontro com essa tua difícil, né? fala da morosidade da construção da norma jurídica aqui no Brasil, correspondente ao conteúdo da vida real. Bom, eu não posso me estender mais também, né? Porque a ideia é que seja algo muito sucinto. Foi muito bacana porque a tua exposição traz os diversos vieses, então a preocupação com aspectos relacionados à personalidade, preocupações com aspectos de segurança, inclusive retirando do ambiente virtual e trazendo para o cotidiano e também financeiro, uma possibilidade do direito e da psicologia terem muitas reflexões e bons estudos. Quero passar a palavra para que tu faça aí a tua fala final, né? Enfim, se despeça da nossa audiência e lembro a todos que no momento em que é divulgado esse conteúdo, vocês podem participar, interagir, fazer comentários, perguntas, que ao longo do mês de junho, tanto eu, a Prof. Graça e os demais envolvidos, também passaremos pela plataforma YouTube para seguir com os debates. Prof, lhe dou a palavra para finalizar. Então, gostaria de agradecer novamente a atenção, né, de todos. Espero realmente que tenha sido, ao menos, esclarecedor e que tenha gerado um interesse maior de pesquisar sobre isso e de refletir, especialmente, sobre isso. Que a gente não consegue ser da internet. Eu falo isso por mim, né? A gente vive 24 horas, quase praticamente, dentro, com o celular e nas redes. Não é algo que a gente possa fugir. Então, um debate aqui sobre esse assunto, né, e trazendo aqui para a minha matéria, que é família, ele se torna extremamente interessante. E me coloca à disposição ali para quem tiver dúvidas, eu sou bem acessível, pode me mandar e-mail, pode me mandar mensagem, eu vou responder. E até pesquisas, né, dentro desse tema, pesquisa acadêmica, eu só adoro a parte da pesquisa, então, ai, prof, gostei, pode me chamar, né, ajuda ali com os materiais, com um eventual trabalho ali de conclusão de curso. Então, só isso, gostaria de agradecer o convite da FER, estou bem feliz de ter participado, e um abraço, uma boa semana, boas reflexões para todo mundo, e que seja uma jornada muito proveitosa em todos os seus aspectos. Certamente será. Obrigada novamente, uma satisfação tê-la na nossa jornada e uma satisfação ainda maior te ter no nosso grupo de docentes do UniFTech, uma daquelas que faz a diferença e garante a qualidade do nosso curso. Obrigada a todos, não esqueçam, os alunos especialmente, façam o registro da participação para que a gente possa computar também como horas complementares, além de desfrutar do excelente conteúdo que está sendo produzido. Um forte abraço para todos e até a próxima.